R$ 1 trilhão em impostos doados a petroleiras estrangeiras. Dinheiro suficiente para construir inúmeras escolas, hospitais, infraestrutura, desenvolvimento de tecnologias e muitos outros fatores de melhorias das condições de vida dos brasileiros, incluindo maior oferta de trabalho em todos os níveis profissionais e salariais. Lesa pátria, a mais hedionda, a mais revoltante, a mais canalha, a mais destruidora de todas as corrupções. A criminosa lei da reforma da Previdência, a criminosa lei da reforma dos direitos trabalhistas, o criminoso ataque e desmantelamento da Petrobras, a criminosa lei de congelamento dos gastos com educação e saúde por 20 anos, também chamada de PEC da maldade ou PEC do fim do mundo, a criminosa redução, achatamento do salário mínimo, a criminosa entrega do petróleo do pré-sal a preços vis às empresas de petróleos estrangeiras, a criminosa redução para 68% da capacidade de refino das refinarias da Petrobras e o consequente aumento das importações desses produtos. A criminosa quebra do monopólio estratégico das importações de derivados de petróleo. A criminosa equiparação dos preços de derivados de petróleo aos mais elevados preços internacionais, para proteger os abusivos lucros das importadoras de derivados de petróleo. Os consequentes e abusivos preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha, os quais levaram à greve de caminhoneiros de maio de 2018, com nefastos e pesados prejuízos morais e econômicos de toda a população brasileira. A criminosa venda das estatais a preços aviltantes de quase nada. Essas e outras leis criminosas, atendendo a um maquiavélico plano arquitetado que vem do exterior, elaborado em um ou mais institutos situados nos Estados Unidos, estão sendo votadas por brasileiros traidores da pátria. Pela minha mãezinha, Melanie, minhas 3 filhas, meu neto, pelo Brasil, eu voto sim. Brasileiros que se dispõem a trair seu próprio país. Brasileiros que foram colocados no poder para cometerem esses crimes de lesa pátria. Brasileiros que estão vendendo os trilhões das riquezas do Brasil e do povo brasileiro, a preços de quase nada, em troca de vantagens e propinas multimilionárias em milhões de dólares e euros. São leis criminosas que vão restringir o poder aquisitivo do povo. Vão restringir a economia, a atividade empresarial, a oferta de empregos, aumentar os índices de desemprego e ignorância do povo, gerar mais pobreza e miséria e, consequentemente, aumentar os já quase insuportáveis índices de criminalidade, violência e horrores do nosso país. Causar o caos. Ricos, pobres, elites, pequenos, médios e até grandes empresários, todos seremos vítimas. Povo estressado, desesperado, inseguro, com medo do presente e do futuro, sem capacidade de se organizar, lutar e opor resistência aos saques e pilhagens dos trilhões das riquezas do Brasil e dos brasileiros. Povo estressado e desesperado é tudo o que querem os nossos inimigos, os grandes e poderosos donos do dinheiro. E nossos poderosos inimigos são os de grandes interesses financeiros estrangeiros, banqueiros e grandes acionistas de todas as médias e grandes empresas de sociedade anônima de todo o mundo. Os grandes interesses financeiros internacionais organizam-se em uma organização sob o comando de Jacob Rothschild, o primeiro e único trilionário em dólares do mundo. Uma pergunta: por que a mídia noticiosa, a qual você acredita que tem como objetivo fundamental fazer denúncias de tudo que seja ilegal, não noticia, não informa, não comenta, esconde cuidadosamente tudo isto de você? Por que a mídia não faz campanhas histéricas contra esses atos aviltantes de sabotagem do país durante 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, como fez e tem feito a favor da Lava Jato? A Operação Lava Jato. Nova fase da Operação Lava Jato. Estão sendo cumpridos 23 mandados em São Paulo e Santa Catarina. A 24ª etapa da Operação Lava Jato. Por que a mídia, principalmente a Globo, não atiça a sua indignação, a sua revolta, o seu ódio contra tudo isso?
Será se a mídia não direciona você a acreditar naquilo que ela quer que você acredite? Não será que os proprietários da mídia não são comprados, dominados e controlados pelos nossos poderosos inimigos, os quais, com seu imenso poder de dinheiro, controlam não só a mídia brasileira, mas também toda a mídia ocidental, incluindo a mídia dos Estados Unidos? Por trabalharem para nossos inimigos, não fariam os proprietários da mídia brasileira parte da quadrilha que está no poder e são também brasileiros bandidos, traidores da pátria? Não dá para perceber que a mídia, com sua histérica falsidade de corrupção, batendo inúmeras vezes por dia, transformou em verdade as suas mentiras inventadas? Enganou o povo e colaborou decisivamente para a triste realidade brasileira atual. Essa mesma mídia escondeu do povo uma série notável e importantíssima de realizações ocorridas entre 2002 e 2014, as quais influenciaram positiva e decisivamente a vida de todos os brasileiros. Havia e há um motivo principal para a mídia proceder desta maneira. No final de 2007, a Petrobras encontrou a primeira reserva do pré-sal, uma gigantesca riqueza em petróleo localizada no mar, no litoral de Santos, São Paulo, e no litoral de Campos, no Rio de Janeiro. A reserva do pré-sal é considerada uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Hoje é avaliada em mais de 18 trilhões de dólares americanos, mas que cresce a cada momento em que são descobertos novos poços de petróleos adjacentes. O governo que estava no poder à época da descoberta das reservas emitiu a Lei 12.351, que, entre outros dispositivos, assegurava para os brasileiros a maior parcela da enorme riqueza do pré-sal, e regulando e limitando a participação das petroleiras estrangeiras. Além do pré-sal, havia e há também cobiça dos nossos inimigos pela Petrobras, a qual, além de ter condição de melhor viabilizar a exploração das reservas do pré-sal, havia se valorizado quase 10 vezes no período entre 2003 e 2013, e seu lucro aumentara quase 6 vezes no mesmo período. Por esses e outros motivos, o governo que estava no poder em 2013 era um fator de resistência, um entrave às pretensões de tomada e posse. A mídia inventou, criou e, a partir de 2013, lançou várias acusações de corrupção contra o governo que estava no poder. E configura crime de responsabilidade. A análise técnica dos autos de todos os processos mostra claramente que em nenhum caso das acusações levantadas pela mídia contra os acusados houve qualquer tipo de culpa ou crime por parte dos indiciados. Sobre a peça de acusação do Ministério Público Federal contra Lula, usada por Sérgio Moro para condenar o ex-presidente, o professor Afrânio Silva Jardim é taxativo. O Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e não recebeu o imóvel, nem a posse teve, nem a chave do imóvel teve, e não lavou porque não recebeu nada. Quanto às acusações de corrupção na Petrobras, os diretores que haviam montado um esquema de propinas que se elevava a mais de 40 milhões de dólares não foram indicados e não pertenciam exatamente aos quadros do partido político, o Partido dos Trabalhadores, mas pertenciam sim ao PMDB, partido de Michel Temer. Mas com histérica falsidade e oportunas, quando não acossadas e assustadas colaborações de delatores, a mídia forjou e noticiou acusações de corrupção à Lava Jato durante 24 horas por dia, noticiando as chamadas delações premiadas. Além da chamada grande mídia, a internet e as redes sociais foram inundadas com charges e vídeos, criados evidentemente por excelentes profissionais da comunicação. Não teriam sido elaborados no Instituto Milênio, situado no Rio de Janeiro, por jornalistas, comunicadores, humoristas e chargistas globais do mais alto nível profissional e salarial? A intensa campanha de corrupção, batendo praticamente 24 horas por dia e sem que houvesse nenhuma outra fonte de informação popular, fez com que as pessoas não tivessem como raciocinar sobre tal campanha, questionar até que ponto eram verdadeiras as acusações. Fez as pessoas terem como objeto de ódio e como bandidos aqueles que deveriam ter como seus heróis, e abriu o caminho para o ilegal, absurdo, injustificável e inconstitucional impeachment.
o qual levou a quadrilha de brasileiros bandidos, traidores da pátria ao poder, para, em nome de nossos inimigos, destruir deliberadamente o Brasil e levar o povo brasileiro a um país de condições de vida infernais. O preço dessa fatura do diesel está ficando cada vez mais caro e o governo resolveu sacrificar áreas sociais, saúde, ou seja, a conta da população que sofreu com um desabastecimento vai ser cobrada em dobro.